acupuntura, a gente trabalha muito com a noção dos 5 elementos quando o paciente procura algum atendimento mais específico em autoconhecimento, bem-estar, como lidar com as emoções e na parte mental. E aí, basicamente, né, o chinês acredita que nós somos constituídos por 5 elementos: madeira, fogo, terra, metal e água. E a gente vai ter uma atenção maior para os caminhos de energia que são considerados yin. A gente entende que o nosso corpo ele é constituído por 12 principais caminhos de energia, que a gente dá o nome de meridianos. Cada um leva um nome, então tem o caminho do fígado, do coração, do baço, do pulmão e do rim, por exemplo, que são os caminhos mais yin. E aí, por serem mais yin, eles estão envolvidos no atendimento da parte emocional e mental, né? Cada um desses caminhos de energia e cada um desses elementos tem um movimento energético específico. Então, quando a energia passa dentro desse caminho de energia, ela traz um movimento para o corpo da pessoa. Então, por exemplo, no coração, como o movimento é para cima, pensa uma pessoa agitada, ansiosa, eufórica, é esse movimento. Então, tem muita energia neste caminho de energia, entendeu? E aí faz com que a pessoa como um todo tenha esse movimento. Então, como que eu atenderia mais ou menos esse quadro que você me disse, assim, né? De um sobrepeso, diabetes, insegurança, muito sobrecarregada e com responsabilidades e gosta de ter tudo mais ou menos sob controle. Cada um desses elementos para o chinês, ele é responsável por um padrão de pensamento, um fundo emocional, uma parte do corpo, uma estação do ano, enfim, é uma medicina integrativa, então está associada com como a gente enxerga o indivíduo, mas o mundo também, né? Então, nesse caso, com as suas queixas, eu pensaria num primeiro momento em trabalhar essa tríade aqui, desses elementos, né? Então, o elemento fogo, o elemento terra, o elemento água, principalmente. Obviamente, a gente sempre mexe em todos, né? Porque a ideia é a pessoa ter um equilíbrio. E todos deveriam estar atuando adequadamente, dentro de um equilíbrio no sentido horário, que é o sentido da evolução, do crescimento. Quando você fala de uma insegurança que você tem, a gente já logo pensa nesse meridiano, no rim, que é ele que cuida dos medos. Também penso nesse elemento quando você fala de uma sobrecarga, porque esse elemento que cuida de leveza, como é o elemento água, ele cuida do fluir da água, da leveza, ele que é o rim que é responsável pela vontade no nosso corpo, isso de acordo com a medicina chinesa, né? Então, para a gente de fato ter leveza, nossas vontades têm que ser incluídas, né? Para a gente ter leveza na vida. Prazer, desejo, são tudo conceitos que a gente mexe quando a gente mexe nesse meridiano, tá? E aí, por consequência aqui, também a gente coloca no baço, como pro chinês, o elemento terra, cada um eu falei, né, que cuida de um fundo emocional. Na medicina chinesa, esse fundo emocional do baço, ele não é uma emoção, eles colocam o pensamento aqui. Como cuida do pensamento e esse meridiano tem esse movimento dentro dele mesmo, é como se fosse acho que uma mente inquieta talvez traduz isso, né? Um pensamento vai atrás do outro e a pessoa pode ficar o tempo inteiro com a mente inquieta e não conseguir sair daqui. O que é isso? Aqui, como é terra, vem com uma noção também de peso, de dar forma, dar formato para as coisas, né? E você fala muito do excesso de responsabilidade, do excesso de peso na sua vida. Aqui, uma pessoa que tem um baço muito em excesso, né, muito agitado, pode ser aquela pessoa que fala, eu tenho que fazer isso, eu preciso daquilo. É uma pessoa que está sempre ligada nas responsabilidades, no dever,
E normalmente uma pessoa de constituição terra, que o chinês coloca, é uma pessoa que tem uma tendência a sentir segurança quando tem as coisas sob controle. Como quando eu faço com a minha própria mão, vai sair direito. E aí ela tem uma confiança mais nela sozinha, ou num jeito certo de ser feito, como aqui esse movimento é dentro dele mesmo, é um movimento de repetição. Então, por exemplo, as pessoas metódicas têm esse elemento mais proeminente, né? Então, o jeito certo de ser feito é visto também como mais carga energética aqui, né? E aí, então, com um perfil, né, de sobrecarga, responsabilidade, querer ter as coisas sob controle, logo a gente vê aqui, né, a diabetes, é no baço aqui, né, aqui a gente também trabalha o baço pâncreas. Para o chinês a gente vai trabalhar aqui, esse é o elemento que cuida do sabor doce, né. O sobrepeso também, que foi uma outra questão que você trouxe, que você gostaria de trabalhar, é visto aqui, como eu te disse, né? O pensamento, ele ajuda a dar formato sobre as coisas, a ter elas sob um certo controle, mas também não é só isso, dar forma, o sobrepeso é um excesso de terra, é um excesso de umidade, que é um outro aspecto que este elemento cuida. Encher-se de forma é também um aspecto do elemento terra que a gente deveria se atentar, né, no seu caso. E aí, normalmente aqui, né, então, num baço, que seria o pensamento, em oposição a uma água, que tem uma simbologia de como lidar com as emoções, um lado mais sensível, tem um contraponto aqui, né? E aí, por que eu te falo que eu trabalharia, no teu caso, uma tríade? Aqui é o elemento fogo. O elemento fogo para o chinês, ele é responsável pela emoção alegria, basicamente, mas também a gente vê bem-estar, paz de espírito, enfim. Tem quando está em desequilíbrio, né? Então, se está em desequilíbrio para excesso, pode ser visto como uma agitação, uma ansiedade, uma euforia. Quando o fogo está baixo, em insuficiência, a gente já pensa num desânimo, numa frustração, decepção, mais ou menos, né? E aqui para o chinês, eles falam que o coração, esse meridiano, é a morada do Shen, que é a morada do espírito. O que seria isso, né? Para o chinês é o lado espiritual, emocional e mental, tudo junto, né? Porque o coração é a noção do eu integrado, né? Sou eu por inteira. Então, eu pensaria em trabalhar essa oposição que você traz do seu primeiro discurso. A gente ainda não começou um tratamento, ainda não diagnostiquei, né, teu pulso, língua, a orelha, muitas vezes eu uso também como um outro microsistema para acessar informações do seu corpo. Mas basicamente pelo seu discurso eu pensaria da gente mexer nesses dois elementos, sempre tendo em vista o foco e a diretriz do seu coração, que aqui está a sua verdade, né, inteira. Então, para dar um exemplo mais ou menos disso num outro quadro, né, com uma outra pessoa, tem gente que fala assim, né, eu não posso, racionalmente a pessoa sabe que ela não pode sair mais com o cafajeste, né, vai me fazer mal, não posso mais sair com essa pessoa e tudo mais. Mas emocionalmente, no meu medo aqui, puxa, se ele me ligar, eu não vou conseguir dizer não. Eu tenho muito medo de ficar sozinha, então eu vou querer sair com ele se ele me ligar. Tem um conflito, né? A pessoa racionalmente quer uma coisa, emocionalmente ela quer outra. O que ela for fazer, que aqui é ação, né? O fígado é ação, seja não sair com o cafajeste ou sair com o cafajeste, ela inteira não vai ser contemplada, ela sempre vai estar frustrada com algum aspecto dela, porque ela agiu baseado nesse conflito, né, interno. Então, é isso que é uma busca de autoconhecimento e um tratamento de bem-estar com a acupuntura, é a gente provocar essa integração interna. Eu inteira sei o que quero
e tô inteira nessa vontade e nessa razão. É por isso que a gente deu também o nome da nossa clínica como Vitalidade Integrada, né? Porque a gente acredita que pro bem-estar e para a gente ter uma qualidade de vida, a gente precisa estar inteiro, seja emocionalmente, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Para quem acredita em tudo que a gente vai fazer, em tudo que a gente vai viver e pensar e tudo mais. Então, para a gente trabalhar, né, uma autoconfiança, para a gente mexer nessa questão das inseguranças, a gente deveria dar mais atenção para este elemento seu do que para esse. Porque pelo pouco que você descreveu, parece que você prefere ter uma segurança maior na terra, aqui que seria no jeito certo de se fazer as coisas, eu fazer tudo sozinha, e tem tudo sempre uma lógica por trás, né, de tudo que seja melhor. Você está colocando muita segurança aqui, sobrecarregando este sistema no seu corpo. E no fundo, você não está trabalhando o elemento que é o próprio que trabalharia medos. Né? Para a gente trabalhar os medos, o chinês tem toda uma proposta em cima disso, né? De qual que é a melhor forma de se trabalhar o medo e a insegurança. E é em cima do elemento água, é em cima de uma fluidez e não em cima de um controle estático, né? Então, é uma base fluida que vai me dar o que eu preciso para trabalhar os meus medos, para trabalhar uma autoconfiança. E aí é uma boa relação, principalmente entre esses dois elementos, o água e o fogo, né? Porque eles se controlam, né? A água apaga o fogo, né? E então, e o fogo derrete, né? A água, o gelo. Então, uma boa relação entre esses dois elementos, a gente consegue melhorar essa questão da insegurança. E aí, mais ainda um outro detalhe. Aqui no elemento água, quando a gente está com ele em equilíbrio, ele trabalha uma boa relação com o outro. Como água cuida da nossa essência primária, quanto mais vinculado com a nossa essência primária, melhor a gente se relaciona com o outro, porque o outro tem basicamente a mesma essência que eu, né? Nós somos humanos. E aí, quanto melhor eu lido comigo, melhor eu lido com o outro. E aí, menos medo eu vou ter do outro, né? Se eu me conheço. E aí, nesse sentido, a gente também acaba equalizando essa questão de ter tudo no meu controle, só eu sei fazer do meu jeito. Quando a gente equaliza isso, a gente permite com que o outro também me ajude, divida funções comigo, complemente com o jeito dele, porque daí eu vou ter flexibilidade da água para lidar com jeitos diferentes, enfim. Então, não sei se deu para ter uma noção de como que seria um tratamento, né, de acupuntura, visando autoconhecimento e equilíbrio emocional a partir dos 5 elementos.